Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que sim. E hoje vamos iniciar mais uma aula de CorelDRAW. Eu quero compartilhar com você um trabalho que surgiu de última hora. Um cliente entrou em contato, em desespero, em pranto, em lágrimas, dizendo: Leandro, vetoriza essa arte para mim. E eu disse: vamos vetorizar, porque eles querem para ontem. Os clientes são assim. Eles entram em contato e querem tudo para ontem, e nós estamos aqui porque nós somos os defensores da galáxia, amigo. Então nós estamos aqui para trabalhar mesmo. E eu te convido já a se inscrever nesse canal, porque aqui, deixa eu falar bem devagar para você entender. Aqui no canal LC Lima Oficial, você encontra tutoriais e dicas para você se tornar um ninja. Olha só, vou repetir: para você se tornar o ninja do CorelDRAW e ganhar dinheiro. As pessoas, muitos dizem, mas é possível ainda em 2022, 2023 estar usando o CorelDRAW? Sim, é possível estar usando o CorelDRAW e ganhar dinheiro, porque na fila do pão, amigo, deixa eu te falar. Na fila do pão, quem se qualifica é aquele que vai sair na frente e no final do dia vai ter o din-din para colocar no bolso. Então eu te convido a participar aí do nosso canal, se inscrever, comentar, interagir, para que nós possamos dar continuidade a esse projeto humilde. É verdade, muito humilde, estamos no comecinho de tudo, mas o bacana é que ao passo que nós formos crescendo, você e eu estaremos crescendo junto, e isso é maravilhoso. Será um prazer participar da sua evolução e você também da minha evolução como youtuber. Vamos lá, queridos, então se inscreva aí, tá? Sem brincadeiras, aqui nós passamos um conteúdo relevante e diferente, tá? Eu não vou me prender hoje aqui a explicar por quê. Porque nas nossas aulas aí, se você for na minha playlist e clicar lá em aulas de CorelDRAW, você vai ver eu explicando sobre as funcionalidades de cada barra, de cada elemento que compõe o seu visual aí que você está vendo na telinha. Eu explico como funciona cada botão, tudo certinho. Então se inscreva lá, vai lá rapidinho. Se você quer se aprofundar mais, basta ir nas playlists de aulas de CorelDRAW. Aqui eu quero compartilhar esse trabalho de vetorização. Eu já destaquei aqui, eu já deixei separado no topo aqui da nossa área de trabalho as ferramentas, que iremos usar hoje. Iremos utilizar a ferramenta Bezier, a ferramenta Excluir Segmento Virtual, a ferramenta Elipse, Contorno, Preenchimento Virtual, Seleção e Selecionar Forma. Essas serão as ferramentas que iremos utilizar. Ela se encontra tudo aqui, na lateral esquerda, aí mesmo, na lateral esquerda do seu visor, na barra de ferramentas. Quando nós vamos iniciar um trabalho, nós precisamos compreender, entender a produtividade. Porque no dia a dia, pensa só, 1 hora de trabalho, você tem 10 artes para criar em 1 hora. O que nós precisamos? De agilidade e de produtividade. Porque com o tempo é dinheiro. Já ouviu esse termo? Tempo é dinheiro. Então a gente precisa aproveitar o máximo do nosso tempo. Eu quero compartilhar com você como eu faria esse vetor. Olha só como é que ele está. Ele está em JPEG. O que isso significa? Eu não consigo manipular, eu não consigo modificar as características dessa logo, e para piorar, quando eu aproximo, eu dou aquele zoom caprichado, olha só, está
todos os pixels estourados. O que precisamos fazer nesse caso? Vetorizar. E aqui estamos nós, os ninjas do CorelDRAW, para fazer isso. Então, sem mais lero, vamos iniciar aqui. Vamos considerar primeiramente essa partinha aqui, ó, azulzinha da nossa logo, esse pingo d'água aqui que nós vamos fazer, ok? Para isso, eu vou selecionar essa ferramenta Bezier, exatamente. Com a ferramenta Bezier selecionada, eu vou apertar a tecla Ctrl, vou dar um clique aqui, como você está vendo. Após dar um clique aqui, eu vou aqui deixar uma certa distância e dar outro clique. A linha ficou retinha. Olha só que maravilha. Eu vou fazer a seleção dessa linha utilizando esta ferramenta, a ferramenta de seleção. Essa linha está selecionada. Eu vou dar uma cor aqui mais bacana para ela, para que ela fique melhor visível aí na telinha do seu computador. Futuramente eu estarei explicando todas essas funcionalidades, essas janelas aqui que eu estou abrindo na tela, tá? Siga aí o nosso canal. Feito essa linha, olha só que maravilha, ela está prontinha. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa linha no topo do meu pingo d'água, no topo aqui dessa parte azulzinha, dessa gotinha azul da logo. Vou trazer aqui, ó, e vou deixar ela no topo. Veja só que bonitinho. Vou pegar e fazer uma cópia. Isso, uma cópia dessa linha. E vou posicionar ela na extremidade inferior da nossa gotinha d'água. Ok? Até aqui entendido? Sem mistério, sem complicação. Com a ferramenta seleção, com essa ferramenta aqui, eu vou selecionar mais uma vez e vou fazer uma cópia dessa linha. Só que agora, com essa linha selecionada, eu vou dar mais um clique nela e irá acionar, dando o clique, nós ativaremos a função de rotacionar. Vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, manter a tecla Ctrl pressionada e vou posicionar essa linha na parte vertical. Feito isso, vou dar mais um clique nela para desativar essa função de rotação. Vejamos como ficou. Agora eu vou apertar com a tecla esquerda do mouse e vou encostar ela nessa linha aqui, ó. Encostei, mesma coisa. Vou dar um clique nessa alça de direcionamento e vou posicionar aqui. Certinho? Eu preciso de mais linhas de referência, gente. Então o que é que eu vou fazer? Adivinha? Vamos fazer mais uma cópia. Eu trarei essa linha até aqui, ó, nessa posição, do seu lado direito aí da telinha. Vou clicar na linha, nessa linha. Vou copiar e vou posicionar ela no centro dessa que está na vertical. Feito isso, nós já temos uma base para começar a desenvolver o pingo d'água. E agora eu vou tomar uma aguinha e você aproveita aí também para tomar a sua aguinha, porque nós somos apaixonados por água. Vamos dar continuidade. Agora vamos optar, selecionar essa ferramenta, a ferramenta elipse. Selecionei a ferramenta elipse. Eu vou dar um clique aqui. Deixa eu ativar o alinhamento. Eu vou dar um clique no centro das intersecções da linha horizontal e da linha vertical. Eu vou dar um clique e vou manter esse clique com o botão esquerdo do mouse e com a tecla Ctrl pressionada até ela encostar na linha que está à direita aqui, ó.
Feito isso, não vou soltar não. Eu vou apertar a tecla Shift juntamente com a tecla Ctrl e o botão esquerdo do mouse. Feito isso, soltarei. Está pronto aqui a nossa linha bonitinha do jeito que nós queremos. Vou selecionar a ferramenta de seleção. Com a tecla Shift pressionada e com a elipse, né, selecionada, e com a tecla Shift pressionada, eu vou dar um clique nessa linha aqui, ó. Dei um clique, vou apertar a tecla B. Nos deparamos com o que? Olha só, a elipse ela veio até a base e nós já vemos aqui, ó, ela seguindo este parâmetro do nosso pingo d'água certinho, tudo bonitinho, gente. Vamos selecionar ela e vamos optar agora por essa ferramenta aqui, ó, seleção de forma. Selecionando essa ferramenta, nós vamos selecionar a elipse e dar o Ctrl Q para transformar ela em um objeto. Dando Ctrl Q, ainda com a ferramenta de forma selecionada, eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e selecionar esses dois nós. Selecionei esses dois nós, eu virei até o botão nó cúspide. Darei um clique em nó cúspide, vou dar um clique fora e agora eu vou selecionar este nó e apertar Delete. Apertei Delete. Vou selecionar de novo com a ferramenta forma, vou vir aqui, ó, na barra de propriedades e converter em linhas. Converti em linhas, dou um clique novamente nessa linha e vou acrescentar um nó. Acrescentei um nó, vou subir esse nó até o topo aqui da intersecção entre a linha horizontal e a linha vertical. Até aqui sem complicação, né, meus amigos, meus príncipes, reis, rainhas, princesas, até aqui show de bola, né? Estou fazendo passo a passo devagarinho, porque tem pessoas que estão iniciando agora, e como eu, quando iniciei, às vezes fica difícil para a gente ter o raciocínio aqui e compreender, pegar aqui o naipe da coisa, mas a gente vai fazendo devagarinho e juntos vamos crescendo. O que importa é você sair daqui aprendendo, entendendo, e é o que vai acontecer. Continuando, vou selecionar a ferramenta de seleção de forma, vou dar um clique aqui no pingo d'água, no vetor, né, na forma que acabamos de criar. E nessa linha lateral dessa forma, eu vou dar um cliquezinho nela e vou vir aqui na barra de propriedades, ó, e selecionar converter em curva. Da mesma forma, do outro lado da linha esquerda, converter em curva. Convertir em curva, vou dar uma seleção aqui, ó, vou dar um clique. Você está vendo essa setinha? É a alça da direção. Então vou dar um clique aqui, vou manter. Eu posso apertar o Ctrl para seguir uma linha aqui, meio que uma horizontal, e vou aqui seguir a borda do pingo d'água, ó. Segui mais ou menos a borda até essa altura, beleza. Agora eu vou fazer o que? Eu vou clicar também nessa alça de direcionamento aqui, ó, e vou levar ela até a borda aqui. Olha só que bonito que ficou. Posso vir e dar mais um ajuste com um clique com o botão esquerdo do mouse e veja só. Nosso trabalho está criando forma, que maravilha. O mesmo processo que eu fiz aqui vai se repetir com essa linha, tá? Então não tem segredo, não tem mistério, você pode fazer aí rapidinho. Aí, está pronto. O primeiro elemento da nossa logo já está criado. Podemos ver que há uma certa simetria aqui com esse galho verde da logo, ó. Não tem esse detalhe verde aqui, ó, essa curva. Ela meio que está se assemelhando com a forma que acabamos de criar. Então o que vamos fazer agora? Selecionar essa ferramenta de contorno. Fiz a seleção da ferramenta de contorno. Eu vou dar um clique na forma que acabamos de criar.
E vou dar mais um clique, segurar e arrastar até essa extremidade aqui, ó, até essa borda superior do galinho verde aí. Ficou mais ou menos próximo? Solto. Soltei, vou dar um Ctrl K para desfragmentar, para desunir o contorno da forma. Feito isso, com a ferramenta seleção, agora eu vou fazer esse ajuste aqui, ó. Opa, dá um clique fora, depois clico no contorno, veja só. Vou aproximar, olha que mágica, olha que coisa linda. Ficou certinho aqui, ó, encaixado. Vou fazer uma cópia dessa linha dessa forma que acabamos de movimentar e vou trazer ela até aqui, ó, nessa extremidade inferior do galho. Farei mais esse ajuste com a tecla Ctrl apertada, eu vou puxar para o ladinho. Olha só, já está criando forma, vida o nosso trabalho. Que legal. Essas linhas aqui, por enquanto, eu só vou deixar essa linha e essa separadinha aqui do lado. Essa daqui eu posso excluir e essa daqui eu posso excluir, por quê? Porque nós iremos usar ela para fazer o Hzinho aqui, ó, esse Hzinho preto. Bom, vamos dar um preenchimento aqui a essa forma do galinho verde que acabamos de criar. Para dar esse preenchimento, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, como o próprio nome já diz, ferramenta de preenchimento inteligente. Ela se encontra aqui, ó, do ladinho. Vou dar um clique aqui dentro, ó. Pronto. Virei e agora eu vou excluir essas linhas do contorno que eu utilizei para criar essa forma aqui. Eu vou dar uma cor diferente por enquanto, tá? Só para distinguir o que é o que aqui dentro. Você está compreendendo? Tá ficando meio claro aí na sua mente? Gente, não saia dessa aula com dúvida, pelo amor de Deus. Deixe as suas dúvidas aí no comentário, eu vou te ajudar. E aqui não é lero, não. Eu vou te ajudar de verdade mesmo. Aonde for a dúvida e o que tiver relacionado a essa aula, você tem que sair daqui ninja dessa aula. Tudo bem? Então, daremos continuidade. Vejam só, agora nós vamos criar esse detalhe aqui, ó, que o pingo d'água, ele tá sem uma parte desse pingo d'água aqui, ó. Então nós vamos criar esse detalhe. Qual ferramenta utilizaremos? Essa ferramenta aqui, ó, a Bezier. Ah, Leandro, mas não existe outra forma? Existe outra forma. Eu estou procurando utilizar aquela que é mais fácil para você entender no primeiro momento e aquela que pode ser mais produtiva também, por que não? Mas quando você aprender e tiver domínio das outras ferramentas que você vai aprender acompanhando os nossos tutoriais, daí você opta da melhor maneira que você achar melhor, que seja produtivo para você. Então vamos selecionar a ferramenta Bezier. Antes, vamos pegar essa linha aqui, só para nós termos uma referência aqui, porque o meu monitor é meio pequenininho, né? E o teu também deve ser. Vou posicionar nessa extremidade aqui, onde se inicia essa forma aqui dessa curva. Vou fazer uma cópia e vou trazer aqui também, ó. Vou posicionar aqui. Feito isso, vou selecionar a ferramenta Bezier. Vou dar um clique aqui, ó, bem aqui na intersecção. Vou dar um clique aqui. Mais ou menos visualmente aqui eu vou dividir o meio dessa curva, vou dar um clique aqui. E para finalizar, mais um clique nessa intersecção. Feito isso, vamos selecionar a ferramenta de forma, essa ferramenta aqui, vamos selecionar ela, vamos dar um clique fora, clicar e arrastar com o botão esquerdo do mouse sobre elas. Virei aqui na barra de propriedades e vou converter em curva. Converti em curva, dou um clique fora. E agora eu vou fazer a curva dessas linhas aqui. Vou dar um clique,
nessa linha, vou fazer a curva, ó. Vou encaixar bonitinho aqui. Olha só que coisa linda que ficou. Da mesma forma, vou dar um clique nessa linha de baixo e olha só, criei a curva para cortar o pingo d'água. Maravilha! Vou selecionar a ferramenta seleção. E o que eu vou fazer agora? Vou tirar essas linhas aqui, eu posso deixar elas, não vamos eliminar elas não, coitadinhas, porque nós vamos usar elas daqui a pouco. Agora eu vou selecionar a ferramenta de excluir segmento virtual. Gente, essa ferramenta é maravilhosa. Deixa eu repetir. Essa ferramenta é maravilhosa. De repente aqui alguém que mexe com AutoCAD ou já trabalhou com AutoCAD, essa ferramenta aqui se assemelha com a ferramenta Trim do AutoCAD. Então você vai compreender a funcionalidade dela. Vou selecionar essa ferramenta e vou dar um clique aqui, ó, em cima dessa linha. E olhe só a mágica, preste atenção. 1, 2, 3. Excluiu, ó, ficou só essa parte aqui. Essa linha, ela está individualizada, tá? Então, se eu quiser vir aqui e clicar na cor, não vai dar o preenchimento de cor. Mas se eu utilizar a ferramenta de preenchimento inteligente, olha só. Vou escolher aqui a ferramenta de preenchimento inteligente. Eu vou dar um clique aqui, olha só. Criou, já fiz o preenchimento e eu preservei a forma do objeto. Maravilhoso essa ferramenta, né, gente? Maravilhoso. Vamos dar continuidade, então. E não esqueça, toma sua aguinha aí, porque nós somos apaixonados por água. Tomei a minha aguinha, voltando. Agora iremos fazer essa folha aqui, ó. Essa folha. Vamos utilizar a ferramenta Bezier novamente. Então selecionei a ferramenta Bezier. O que eu vou fazer? Eu vou dar um clique nessa extremidade da folha. Vou calcular mais ou menos o meio aqui. Vou dando um clique e seleciono aonde mais ou menos ali começa, termina, ou na metade de uma curva. Eu vou dando um clique aqui. Isso é visualmente, com treinamento você vai compreendendo aí, mas você pode dar os cliques que achar necessário aqui para criar a sua forma. Feito isso, vou selecionar a ferramenta de forma, dou um clique fora, seleciono todos os nós e linhas e vou converter eles todos em curva. Converti em curva, dou um clique fora. Agora, como nós fizemos aqui, ó, com essa linha do pingo d'água, da mesma forma vamos utilizar o método aqui com essas linhas. Ó, vou dar um clique na linha. Vou dar um clique na linha, ó. Gerei uma curva. Dou um clique nessa outra linha, vamos gerar outra curva. Olha só. Já gerei uma curva. Em alguns casos, se a curva não ficar aperfeiçoada, eu posso dar dois cliques aqui seguida com o botão esquerdo do mouse, ó. Ela vai seguir a borda ainda mais perfeitamente. Vai ficar mais perfeita aí a borda. Vou dar um clique aqui e vou criar a forma. Criei a forma. Eu tenho que dar um clique para criar a forma, gente. Eu tenho que dar um clique e manter um clique, tá? Ó. Mantive o clique, ó. Dei um clique nessa linha, mantive o clique. Vou mantendo o clique para criar a forma. Feito. Vejo aqui, não saiu tão perfeito. De repente excluir, ó, dá uma exclusão, já dá uma melhoradinha. Está feita a nossa folha. Já vamos aproveitar para ganhar tempo e fazer essa folhinha aqui com a ferramenta Bezier novamente. Mais uma vez eu repito, poderíamos utilizar outra ferramenta, tá? Mas com o tempo você vai obtendo conhecimento com os nossos tutoriais e você vai aprendendo aí a manipular e a usar as melhores ferramentas. O mesmo procedimento, tá? Dei os cliques para selecionando, né, os pontos estratégicos para formar as curvas. Com a ferramenta de seleção de forma, eu fiz a seleção aqui e vamos dar o clique nas linhas e criar forma. Gente,
que vocês acham aí? Estou me fazendo entendido? Você está gostando? Você tem alguma sugestão, alguma opinião ou até mesmo alguma dúvida que ficou aí? Olha, não hesite, pelo amor de Deus, não hesite, tá? Entra aí, aliás, ia falar, entre em contato. Você pode entrar em contato também, mas deixa aí na área de comentários, tá? Sua dúvida, enfim, eu estou à disposição. Criamos o pingo d'água e criamos a folha. Agora nós vamos unir, vamos fazer com que esse elemento aqui, ó, essa parte verdinha aqui, ela e essa folha sejam uma forma só. Então, vou selecionar a folha e com o Shift, vou dar um clique aqui. Daí na barra de propriedades, eu vou vir aqui, ó, no botão soldar. Vai ter esse botão aqui, ó, escrito soldar, pronto. Criamos o nosso galinho com a nossa folha. Aqui, como já está criado e fechadinho tudo, a forma, o que eu posso fazer? Só vir aqui, ó, e dar um clique na cor, tá? Já está pronto, ó. O nosso galinho com a nossa folha. Vamos ver aqui, vamos dar cor para ela. Vamos dar cor para ver como. Deixa eu configurar. Essas outras funcionalidades aqui, ó. Por exemplo, essa daqui de deslocamento, eu vou explicar. Eu estou explicando ela nos nossos tutoriais, tá? Então, nos sigam lá que você vai aprender muita coisa. Aqui eu só estou mostrando como fazer esses vetores aqui. Vamos ter aulas de vetorização lá também. Então veja só, criei o pingo d'água com um galinho. Que bonitinho, né? Vamos dar seguimento aqui, agilizar para finalizar o nosso trabalho. Ó, nós estamos chegando na reta final. Não desista de mim, por favor. Não desista. Você não quer virar o ninja aqui do CorelDRAW? Então não desista, continue comigo. Vamos fazer aqui esse H. Eu poderia ir lá e digitar uma letra, Leandro, já estaria tudo certo. Mas de repente te daria uma dor de cabeça se você não encontrar a fonte correta. Então vou pegar essas linhas, ó, e vou posicionar elas aqui. Nas extremidades, nas bases. Os princípios é os mesmos que utilizamos para fazer a folhinha e o pingo d'água em si, tá? É os mesmos princípios e você vai aplicar aqui, ó. Olha só que maravilha. Você vai aplicar aqui e vai formar o teu H. Você vai fazer a cópia dessas linhas e vai posicioná-las certinhas aqui, ó. O nosso H praticamente está quase pronto. Vou utilizar essa ferramenta de excluir segmento virtual. Vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, ó, vou mantendo, ó, com clique, ó, vou selecionando e excluindo essas linhas aqui da base interna. Essa linha aqui, ó, acabou não encostando direito, vai dar problema na hora de fazer o preenchimento. Tá, tem que encostar, tá, gente? Tem que ficar certinho aqui. Passando, agora eu vou usar a ferramenta de preenchimento inteligente, que nós já conhecemos aqui na nossa aula. Olha só, criei o Hzinho. Que coisa linda esse H, né? Olha só como é que tá ficando o nosso trabalho, muito lindo, né? Esse trabalho é lindo, esse trabalho de criar vetor é maravilhoso. Estamos criando a nossa forma. Vemos aqui, agora sim, definitivamente podemos excluir todas essas linhas aqui. Vemos que tem uma borda branca cortando o nosso H. O que podemos fazer? Vamos clicar, por exemplo, aqui, ó, nessa folha, você está vendo a ferramenta de contorno, vamos selecionar ela. Aqui na barra de propriedades vai abrir várias funções aqui para nós optarmos. Eu virei aqui, ó, e vou escolher essa daqui, ó, aqui no topo, ó, tá vendo? Onde está escrito contorno externo.
dá um clique em contorno externo. Aqui é a configuração da largura da borda que a gente está criando, do contorno que nós estamos criando. Então, ó, aqui ó, como é que ficou a largura. Vamos diminuir um pouco aqui, colocar para 5 pixels para ver como fica, ó. Já ficou mais bonitinho, ok? Então, aqui tá certo, tá ok. Vamos fazer do mesmo modo com essa folha aqui, ó. Selecionei a ferramenta de contorno, dou um clique na opção contorno externo e está feita a mágica. Olha só que maravilha. O que podemos fazer aqui nesse caso aqui, o que daria? A gente vê que está preenchendo tudo aqui. Tá preenchendo tudo aqui. Então nós podemos dar um contorno na gota d'água também. Fiz o contorno na gota d'água. Vou dar um Ctrl K aqui. Você já conhece essa função. Nós utilizamos ela, tá? Para fazer a gota d'água. Dei um Ctrl K, cliquei fora. Eu vou selecionar toda o contorno que nós criamos, contorno da gota d'água. E o contorno dessa folha verdinha aqui, ó. Vamos selecionar apenas os dois contornos e vamos vir aqui na barra de propriedade e dar um soldar. Dei um soldar, ó. Olha só, elas estão unidas, esses contornos aqui, ó. Estão unidos aí esses contornos. Agora eu vou dar um Ctrl K. Dando um Ctrl K, veja só que fechou tudo agora. Fechou tudo o contorno e ele virou o quê? O contorno nosso acabou de virar um objeto. Ó. Agora tá tudo fechadinho aqui, ó. Tá igualzinho. Continuando, para finalizar, vamos escrever aqui, apaixonados por água, né? Vamos escrever essa frase aqui e colocar o 2, ó. O cliente já passou o nome da fonte para mim que ele vai querer utilizar, então com a tecla F8 eu vou dar um clique aqui. Acompanhe as nossas aulas, tá? Eu vou estar explicando cada um aqui vamos escrever primeiro aqui, né? Apaixonados por escrever falando é complicado. Então, como estava falando, algumas funcionalidades, ações que eu fiz aqui, que eu não expliquei nesse vídeo, gente, eu vou estar ensinando nos nossos tutoriais, tá? Nas nossas aulas aí. Aqui o cliente ele não se importa, porque essa fonte aqui da logo não é a fonte original que ele quer mudar a fonte, ele quer utilizar outra fonte aqui. Ele quer utilizar essa fonte. Ele já passou os detalhes para mim. Então não tem importância se não ficar igualzinho aqui. Há trabalhos que o cliente ele quer que fique igualzinho. E quando é possível a gente faz, né? Mas nós sempre procuramos a perfeição. Fazer tudo certinho aqui. Vamos colocar o 2 e o O já para aproveitar, né? Então Ctrl K aqui eu separo esses objetos. Vamos utilizar a fonte que o nosso cliente quer aqui atualizar a arte dele. O O. Você está gostando aqui? Eu estou tentando fazer uma didática um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aí em outros canais maravilhosos que existem. Por quê? Por quê? Para que não fique aquela coisa maçante, sabe? Aquela coisa assim, entediante. E eu espero que essa aula, meu príncipe, minha princesa, não esteja entediante para você. Porque se tiver entediante, eu vou melhorar, tá bom? Mas fique comigo aí, tenha paciência com a gente. Eu preciso da sua companhia. Eu preciso que você visualize e assista todo o conteúdo. Eu preciso que você compartilhe. Enfim, que você se inscreva, que você comente, para que nós possamos continuar aí dando vida a este projeto. Então veja só como ficou a nossa logo. Ficou dessa forma, muito fácil, né, gente? Muito fácil. É que eu fiz aqui, ó, eu demorei, tal, o vídeo se estendeu um pouco. Por quê? Porque eu tô criando um passo a passo pro leigo. O leigo, ou iniciante,
que quer ter uma profissão de design, web design, design gráfico, aquela pessoa que quer viver, que quer ganhar dinheiro de CorelDRAW, então eu tenho que fazer o passo a passo para essa pessoa entender, porque imagine se eu chegar aqui fazer um vídeo para mostrar para todo mundo que eu sei fazer. Ah, que maravilha, que lindo, como ele sabe fazer. Não vai agregar nada para sua vida, meu brother. Não vai agregar nada para sua vida, my sister. Agora aqui não, nesse passo a passo, você vai sair faixa preta, o mestre das galáxias no CorelDRAW. Gente, muito obrigado pela sua atenção. É um prazer ter a sua companhia aqui. Tenha um ótimo dia. Esse foi a nossa aula de vetor. Qualquer dúvida, repito, deixa aí nos comentários. Vai ser um grande prazer de atender. Siga o meu Instagram, tá? @lclima lc.lima_oficial. Daí lá no meu Instagram também você vai ver os meus trabalhos ali e acreditem, olha só, vou falar para você, acredite, grande parte dos meus trabalhos são realizados, bati no microfone, grande parte dos meus trabalhos são realizados com o CorelDRAW. Eu tenho uma empresa e na minha empresa 70% do software que eu uso é o CorelDRAW. Claro, utilizo o Photoshop também, mas você vai ver ali no meu Instagram que tem trabalhos que se confundem. Tem gente que fala, não pode, Leandro, não pode, você fez isso daqui no Photoshop. E eu digo, não, foi no CorelDRAW. Gente, um forte abraço, um beijo no coração. Dependendo do feedback aí, nós continuaremos nessa pegada fazendo mais vídeo. Um beijo a todos, tchau, tchau.